pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Vamos fazer então nossa prece inicial para a gente começar então, né, dar início então à nossa conversa desta noite de hoje, ok? Bom, como todos viram aí na divulgação, ou podem olhar aí no tema, o tema hoje escolhido foi combater a desistência cultivando a persistência. Aí a perseverança, né? Então a gente precisa persistir, perseverar. A gente vai usar muito esses sinônimos hoje, nessa noite de hoje, para a gente poder falar e estudar a respeito, né, dessas mudanças que nós precisamos fazer dentro de nós, do tanto que a gente precisa melhorar, crescer, o tanto que a gente se ajuda, né, um ajuda o outro. E então nós vamos fazer essa reflexão nessa noite, né? Antes de começar, como eu falei, esse foi o tema escolhido e haviam outros temas, né, que eu havia pensado também, e eu quis fazer um comentário. Eu sempre faço uma justificativa da escolha do tema e aí eu acredito que esse tema venha a calhar bem nessas últimas, né, os últimos meses, as últimas semanas, os últimos dias, não sei, ou talvez como a gente pode refletir que são sempre temas atuais, então fica a cargo de cada um interpretar pessoalmente, porque o bom da gente, quando a gente está refletindo, estudando, é que a gente estude e reflita para nós, porque na hora que a gente ouve alguma coisa, lê alguma coisa, a gente tem uma tendênciazinha de às vezes a gente lembrar de uma pessoa que fez algo ruim, que a gente viu, de remeter a um fato que não foi muito legal com outra pessoa, né? Então, mas o bom seria que a gente pudesse, né, internalizar isso, colocar isso para nós, né? Bom, como o tema é combater a desistência, cultivando a perseverança, então eu resolvi, para a gente dar início à nossa reflexão nessa noite de hoje, separar para nós a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é uma prece que, se vocês observarem, então agora eu vou, né, assim que eu já pedi começar, né, iniciar a prece, vocês vão observar que ela é uma prece que tem de altos e baixos, assim. Quando pensa em desistência, por exemplo, quando vai falar dos desamparados, ela fala do amparo. Então, assim, a prece, ela é sempre de um momento de o que é de ruim, a gente perseverar, o que não está muito bom, a gente crescer. Então, acredito que a prece de Cáritas venha a calhar muito bem, né? Então, eu vou convidar todos agora, que puderem, né, claro, fechar os olhos para a gente poder fazer a nossa prece inicial, né? Então, agradecer primeiro a Deus Pai, nosso Criador, pela oportunidade da vida espiritual, primeiramente, e dessa vida como encarnados. Lembrando também que nós temos desencarnados que estão nos ouvindo, nos acompanhando, assimilando, refletindo conosco também. São todos muito bem-vindos a essa reflexão dessa noite de hoje, a essa prece, né? Então nós vamos fazer a nossa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra, deixar-nos beber nessas fontes da bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina, pura e santa imagem. Que assim seja. Assim nós terminamos a nossa prece inicial, que é a prece de Cáritas, como eu havia falado, né? Então ela vai encaixar muito com o tema hoje escolhido para a nossa reflexão. Fala da criança entregue, né, encaminha o guia, ao órfão pai, ao espírito a verdade. Então aqueles que estão, né, na condição que sofrem, que sejam socorridos. Então é o tema de hoje. Né? E todos nós estamos nessa condição, porque nós estamos aqui na condição de encarnados, e essa condição de encarnados não nos coloca numa condição de felicidade plena. Né? Nós estamos no planeta de provas e expiações, e então nós estamos numa condição de aprendizado mesmo, e sempre estamos aqui para estudar em conjunto. Né? Bom, ainda falando sobre a justificativa do tema, assim a gente começando, né, que é combater a desistência cultivando a perseverança, por que eu escolhi a princípio esse tema? Eu havia selecionado alguns tópicos, alguns temas, eu sempre tenho algumas coisas que eu gosto de falar e às vezes vem umas intuições, né, como se fossem minhas, né, e não são, né, são lá de cima. Então, pra gente poder, né, eu costumo anotar, escrever alguma coisinha, anoto no celular e depois faço separação de alguns temas, alguma coisa assim, um filtro. Então, esse tema foi selecionado porque é um tema do que eu já falei para alguns que já me conhecem, que já foram meus alunos, e na última palestra que eu fiz aqui no Insta, a gente costuma trabalhar muito com a agendinha de reforma íntima. Eu gosto muito mesmo. Essa agendinha me ajuda muito, porque ela é um momento em que eu tiro, que é bem curtinho, 2 minutinhos, 1 minutinho, 5 minutos do dia, 1 ou 2 vezes no dia, normalmente 2 vezes no dia, em que ela me acorda, me chama atenção, me dá um sacode, me dá uma ajudazinha. Então eu espero que isso também possa ajudar vocês. Então eu recomendo sempre essas agendinhas de reforma íntima, que hoje em dia a gente acha essas coisas também até por internet, né? Então o tema da agenda da reforma íntima do mês de setembro é o quê? Cultivar a perseverança e combater a desistência. Eu só alterei a ordem aí, mas não muda nada. Então eu peguei o tema geral, que é referente ao mês de setembro da agenda, dessa agenda aqui, que é essa de molinha, e construir então a palestra com base também em grande parte das citações que nós temos aqui. Então quem já faz a sua agenda vai observar bastante, a gente vai refletir a respeito disso, e quem não tem vai ver como é que é realmente essa agenda, como é que ela funciona e o tanto que ela ajuda, né? Então, a maior parte das frases que tem nessa agenda agora do mês de setembro são do livro Fonte Viva, de Emmanuel, e tem também ainda do livro Caminho, Verdade e Vida e do Livro da Esperança, ambos de Emmanuel.
E durante a noite, então, nós vamos mencionar bastante, né, passagens desses 3 livros. E no finalzinho nós vamos falar ainda, tem um livro do André Luiz, para a gente finalizar lá com uma frasezinha para a gente fechar. E todos são psicografados pelo nosso querido Chico Xavier, tá bom? Então essa é a nossa referência hoje para a gente começar. Bom, como todos viram aí no tema, combater a desistência, cultivando a perseverança. Então vamos ver o que é desistir, né? Eu fui procurar alguns sinônimos, né? Não vai ser muito bom ouvir isso não, porque às vezes a gente vai se encaixar nisso aqui. O que seria desistir? Então procurei alguns aqui, bem pequenos mesmo, simples. Pode significar, né, de uma maneira geral, renunciar, abandonar, render-se, entregar-se, deixar, ceder, fraquejar, sujeitar-se. Não são verbos muito bons não, né? Não dá uma coisa muito boa quando a gente pensa assim não. Nem pra gente, nem pro outro. A gente não defende, não decide isso, né? Não deseja isso, perdão. Agora, perseverar. O que nós temos de sinônimo aqui que eu pesquisei? Persistir, permanecer, insistir. Vamos falar disso essa noite. Continuar, perdurar, continuar, insistir. Então, olha aí, bem os antônimos aí, eles estão realmente numa ponta a outra para poder trazer essa melhora para nós. Se a gente não desistir, é porque a gente está perseverando. E a gente só consegue perseverar quando a gente combate a desistência. Então é um seguido do outro, né? Ok, assim nós temos a primeira passagem do livro de Emmanuel, né, que eu queria só para começar e explicar para vocês como é que seria a dinâmica da nossa reflexão da noite de hoje, né? Não te esqueças de que o êxito seguro não é o de quem o assalta, né, de quem desiste, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele, né? Então o êxito seguro é daquele que age, é aquele que procura, que corre atrás, que não se entrega, né? Não se sujeita, né? Ele tenta, persevera, insiste, persiste. Então o êxito seguro estaria aí. E como que eu gostaria de fazer hoje aí, pensando, né, se for possível, né? Vamos ver como é que vai funcionar aí a internet, a participação das pessoas, mas ficaria livre. Hoje nós não temos uma sequência da fala, né, do início, né, como introdução, desenvolvimento e conclusão aqui. Nós vamos falar de tópicos, né, dispersos, né, realmente esparsos, e aí nós podemos voltar com perguntas. Então, se alguém quiser mandar alguma perguntazinha, alguma fala, algum comentário, diante das perguntas que eu vou formular para a gente refletir, pode responder por aí. Eu vou olhando aqui, que eu estou acompanhando direitinho do Insta, pelo menos melhor do que o do Facebook, mas eu consigo olhar aqui também do Facebook. Estou acompanhando aqui, tá bom? Por enquanto, nenhuma pergunta. Só oi para todo mundo e boa noite para todo mundo, para quem está entrando aí. Então a primeira dica, hoje vai ter muitos verbos mesmo no infinitivo mesmo, é combater o esmorecimento, o desfalecimento e o cansaço ante as dificuldades do caminho. Então essa primeira frasezinha que nós temos aí, combater. Quem que não sente cansaço? Quem que não sentiu ou sente por diversas vezes, né, esmorecido mesmo, cansado mesmo, desgastado, né? Quem não se sente desfalecido, às vezes mesmo com doença? Às vezes a gente pensa pensa até que a gente vai morrer. Será que dessa eu vou sobreviver? Ou que alguém que está próximo a gente vai morrer? Vocês já pensaram nisso? Já pensaram assim, mais de uma vez, tipo, eu vou morrer agora? Quem já pensou nisso aí? Hoje é interação. Então, se vocês quiserem até responder alguma coisa, é a primeira perguntinha aí, né? Então,
passar pelo cansaço é algo constante aqui nesse planeta. Nós temos um desgaste físico diário, que o corpo físico, né, requer. A gente precisa de sono, alimentação, cuidados com o nosso físico. E a gente também tem que ter um cuidado mental, né, com a nossa mente, que a gente está sabendo agora cada vez mais, né, nesse século ainda, mais forte ainda, que a nossa mente tem uma influência muito grande no nosso corpo físico também, né? Além disso, nós temos que levar em consideração que nesse planeta também nós, mesmo agora a gente se olhando, pensando nos encarnados, a gente tem um ponto de vista espiritual. Então, se do ponto de vista espiritual a gente também não está se sentindo muito bem, está precisando melhorar, está precisando, né, crescer, se a gente está se sentindo mal, então a gente precisa perseverar também para suportar o que nós passamos aqui nesse planeta, né? Porque nesse planeta aqui é de provas e expiações. O primeiro dos tópicos que a gente vai selecionar aqui é da família. Na família, hein? Aí olha o tema, hein? Combater a desistência cultivando a perseverança na família, né? Então, como a gente vai fazer isso? Olha, uma primeira dicasinha. Combater a desistência com atos de ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos. Às vezes na nossa família, dentro mesmo de casa, que pode ser só família sanguínea, né, consanguínea lá, ou ainda os parentes mais distantes um pouco, né? Mas às vezes na nossa própria casa, nós passamos ali por dificuldades, sejam momentâneas ou sejam por vários anos, que realmente demandam muito trabalho, demandam muito de nós, muita perseverança, muita dedicação nossa, para ter paciência, cuidado, para perdoar, né? E nesse viés mesmo, a gente pode pensar nesse mesmo ponto de vista para voltar para nós, para ser perdoado, aceitar um perdão também, aceitar e conseguir ser perdoado de algo que fiz, para a gente também poder conseguir que as pessoas tenham paciência conosco, elas tenham paciência também conosco. Então, isso, tudo que a gente faz, né, dentro da nossa família, seja o foco principal, o núcleo principal ou não, a gente tem que pensar que é também um caminho, né, de o que a gente faz volta para nós, seja direto ou indiretamente, seja rápido ou mais distante um pouco, ou a médio ou ao curto prazo, não sei, a longo prazo. Então, o que a gente não pode fazer é desistir, que é aquele desistir, os sinônimos lá, né, já largar de uma vez, já se estourar, né, e perder a paciência e brigar, já acreditar que não é possível uma mudança, que não é possível acontecer algo, né? A gente tem que tentar ao máximo mesmo. Então, no seio da nossa família, tudo, antes da gente já vir para encarnar aqui, já é construído para, né, ter um plano ali, acontecer algo. Então, se a gente desistir, né, do ponto de vista da família, realmente a gente vai ter que voltar de novo, reencarnar novamente para poder passar por aquilo novamente. E se justamente a gente observar o tanto que a gente tem de aprendizado dentro da nossa família, o tanto que a gente tem de coisas para a gente poder refletir. Então, vocês já pararam para pensar na família de vocês? Tipo, para olhar. Olha para a esposa, para o marido, filho, e pensa, por que veio para cá comigo? Já pararam para pensar? Por que eu que tenho que ser a mãe? Por que eu que tenho que ser o pai? Por que eu que sou o filho? Por que ela é minha avó? Né? Por que eles se casaram? Né? Vocês pararam para pensar e refletir e observar o contexto da conduta moral, intelectual, o tanto que um ajuda, o outro ajuda, a reflexão de um, o exemplo do outro, o apoio do outro,
a prova que o outro traz, a dificuldade que o outro traz, às vezes em famílias o tanto que uma das pessoas é muito evoluída e outra não, e o tanto que isso ajuda a evoluir, a manter as virtudes dela e crescer mais. E aqui não é com um exemplo, a paciência, observar e passar ali naquela família a oportunidade de conviver com alguém mais evoluído. Então, na família, nós temos também esse exemplo então, de que a gente não pode desistir mesmo. A gente tem que insistir, cultivar mesmo, o máximo possível a nossa perseverança. Né? Então, ante as metas traçadas, caminhar para frente sem nunca desistir. Né? Então, eu coloquei essa frasezinha aqui também para a gente pensar o quê? Que metas? Talvez a gente pode, do ponto de vista da família, pensar em metas do grupo mesmo, da família, de filhos, de uma nova casa, de alterar alguma conduta e uma conversa, algo que a gente gostaria de resolver. Então, isso a gente precisa pensar, planejar, e à luz, né, do ponto de vista da doutrina espírita, todas as nossas aquisições, sejam elas aquisições materiais, sejam elas aquisições intelectuais, sejam elas aquisições morais, todas elas a gente tem um porquê. Tem um porquê, né? Como, onde, para onde vai, de onde veio, né? Então, não é algo assim, do nada que acontece, né? Tem uma passagem de Emmanuel que diz o seguinte: há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, né? Pedras na senda, no caminho, prossegue mesmo assim. Tá difícil? Tá complicado? Tá pesado? Não tô dando conta. Imagino eu que nesse momento agora que nós estamos passando de pandemia, a nossa mente, ou a grande maioria da mente das pessoas, está passando por um nível de dificuldade maior de se manter concentrado, de se manter animado, de se manter em pé, de se manter feliz. Está muito mais difícil. Além disso, do ponto de vista do contexto aqui da nossa região, para quem está aqui no Mato Grosso agora, de onde é o Centro Espírita, está mais difícil ainda para nós, assim, esse calor, num contexto de queimadas, num contexto de fumaça. Então é uma angústia muito grande, então está bem angustiante, não é? Porém, o pensamento, ele nem sempre vai refletir esse contexto externo que nós estamos vivenciando, onde nós estamos. Emitir pensamentos positivos, criar pensamentos positivos, né, é perseverar. Isso é perseverar. A gente persevera quando a gente está lá, no fundo do poço, mas pensando, eu vou subir o poço. Nem que a gente ainda esteja num momento ruim, mas vai melhorar, mas vai modificar. Se nós estamos passando, por exemplo, num momento de pandemia, nós podemos ter a clareza de que é um momento de que o planeta está modificando. Ele está mostrando para nós que nós precisamos modificar-se para poder agora se integrar ao novo planeta que vai vir aí, né? Como se fosse assim. Então, essa nova forma de viver que nós vamos precisar nos adequar é um recado que está sendo dado agora, a todo momento, o chamamento, né? Então, a gente não pode ficar só nos pensamentos negativos e assim a gente desiste das nossas metas. Porque todo mundo tem sonhos. Quem não tem sonhos? Quem não tem vontade de conquistar algo, de fazer algo, né? E aí são diversos os sonhos. A gente pode, do ponto de vista, como eu falei, de materiais, a gente pode conquistar uma casa, uma viagem, concluir um curso, muitas coisas. E também, né, a gente pode fazer como metas morais ainda, eu consegui ser mais paciente, mais indulgente, eu consegui fazer uma atividade de caridade para com o próximo. Muitos de nós não têm essa vontade. A gente não tem, assim, fala, vou fazer, e às vezes não faz. Então a gente tem que perseverar mesmo. Esse aí é o caminho, não tem jeito.
é por meio dele. Então, cultivar a perseverança, né, pode fazer com que a gente o quê? Colha frutos dos esforços e labores no bem. É assim, cultivando a perseverança. Porque se a gente cultiva a perseverança, a gente insiste no bom caminho, insiste no bem, insiste em perdoar, aceitar, então a gente vai colher bons frutos, né? Se quisermos então a passagem de Emmanuel alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Como foi dito agorinha, nós estamos aqui e para a gente entrar na nossa família, que o tema agora ainda é família, né, o subtema, o tópico, há um porquê, há uma meta ali, né? Tem o nosso planozinho direitinho, né, como que funciona aqui para nós encarnados, tem um planejamento para a gente vir, construir algo, fazer algo, conviver, ter tantos anos de vida, conseguir se reconciliar, né? Então tem muito disso. Então eu gostaria de finalizar esse tópico, não é finalizar ainda porque vocês podem comentar, né? Mas pensando do ponto de vista de perseverar na família, né? Quais foram, quem quiser comentar algo, né? Ou quais são os exemplos de perseverança na família, tá bom? Então quem quiser escrever aí eu comento aqui, né? Pode falar aí que eu comento também. Então, mas para terminar ainda, né, como é que a gente pode fazer? Água mole em pedra dura também vale, né? Muito bem, com certeza. É assim que a gente persiste. Ótimo ditado, né? Assim que a gente consegue, né, objetivos. Não é facilzinho, não. É contornando mesmo os obstáculos, né? Então, como eu estava falando, caminhando para fechar essa parte da família, não desistir de estimular os familiares na conquista das virtudes pessoais. Vocês incentivam? Entendeu? Por que a gente precisa perseverar? Porque o perseverar nosso pode ser só o seguinte, é só dar incentivos para o nosso convivente, ali, as pessoas que convivem, para o nosso meio familiar, para que ele conquiste, do ponto de vista pessoal, as suas metas, os seus objetivos. E aí isso é uma coisa muito aberta, pode ser objetivos, né, do ponto de vista materiais, como eu falei, pessoais, morais, intelectuais, mas a gente deve, né, e pode utilizar a forma da perseverança como uma forma de ajuda. Se a gente persevera ajudando o próximo, que está ali ao nosso redor, que é o nosso primeiro exemplo aqui, nós usamos da família, né? Nós já não estamos desistindo. Porque quando a gente desiste falando ali, não vai dar conta, não, deixa quieto, larga disso, né? Então a gente precisa pensar muito nisso, bom? Lembrando sempre aqui que para a gente estimular, né, atitudes para o caminho do bem, mas pessoas a gente estimular vingança, não deixa isso passar, não faz isso, não, você tem. Então a gente também não está não tá colhendo bons frutos depois, não vai colher bons frutos depois. Um outro tópicozinho que a gente pode refletir também, nós falamos na família, o primeiro conjunto onde nós estamos mais ligados, né, diretamente, e talvez indiretamente por proximidade, a vizinhança. Nós temos um exemplo da vizinhança, que tem um lado bom. Às vezes nós temos uns vizinhos que ficam muito próximos da gente, ficam muito, assim, com uma afinidade muito grande, e às vezes a gente nem entende porquê, e às vezes acontece algo na vizinhança, seja com qualquer um das casas, e a gente se ajuda e se aproxima, ou também outros que brigam e já tem uma desavença muito grande, a gente vê aquilo. Então tudo tem um porquê. Até para aqueles vizinhos que foi lá e ficou lá só 6 meses e aconteceu aquilo de bom ou de ruim, tem um porquê. Tem esse plano, as coisas não são por acaso. As energias, elas se atraem, elas também se ajeitam, se contornam, elas sempre dão um jeito de se aproximar ou repelir. Mas as energias, elas movimentam-se bastante.
Então, eu trouxe uma passagem de Emmanuel que fala o seguinte: não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Então, a gente realmente não vai conseguir resolver coisas de séculos, décadas, sei lá, vidas passadas, de um dia para o outro. Nem no primeiro caso da família, nem no segundo caso aí com a vizinhança. Não, mas não convivendo ali diretamente, né? Então a gente tem que perseverar na paciência, perseverar na tolerância, perseverar nas virtudes do bem, na fé, né? Ainda na bondade, na benevolência, na indulgência e assim por diante. Então nós podemos combater a desistência por meio da constância. Constância, porque não adianta nada a gente também vai lá, tá tudo bem, aí briga, aí depois espera um tempo, tá tudo bem, briga. A constância é algo também muito importante. Então, combater a desistência, como que a gente combate a desistência? Por meio da constância. É um esforço. Conseguir manter a paciência é um esforço. Conseguir manter, escutar um monte de coisas do vizinho é um esforço constante, né? Então tem que ser algo constante mesmo, né? Então tem que combater a desistência por meio da constância, da paciência e da firmeza. A firmeza também é uma palavra que nos mostra que a perseverança só é alcançada com essa insistência mesmo. A gente aguentar algumas coisas, mas é no sentido de buscar crescer. Porque viram que um dos verbos que eu coloquei lá, para a gente ver de desistir como sinônimo, era sujeitar-se. Às vezes a gente se sujeitar a algumas coisas não é bom. E digo o não é bom, sujeitar-se, é no sentido de que a gente tem, de tudo a gente tem que tirar um aprendizado, sabe? Então, às vezes a gente não pode se sujeitar a, sei lá, crimes. A gente pode pensar, talvez, também a observar o próximo sofrendo. Então, até que ponto a gente pode intervir ou deve intervir, né? Na verdade, no Evangelho fala para nós, então, né, que se a gente deve intervir ou não no sofrimento do próximo, até que ponto, porque se ele está passando por provas, então a gente tem que deixar ele sofrer, porque ele precisa passar pelas provas e ele precisa, sei lá, melhorar, aprender. Não, aqui nós estamos num planeta de provas e expiações. Então aqui nós temos o dever de auxiliar. Se ele vai receber o auxílio, isso não é com a gente. Se ele vai conseguir receber aquele auxílio, às vezes, né, mental ou físico, se a gente vai conseguir realmente resgatar, ajudar, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós podemos tentar, direto ou indiretamente. Pode ser diretamente, falando, conversando, indo pessoalmente, ou indiretamente, orações, pensamento positivo, vibrações. Então nós podemos fazer assim, né? Então nunca te canses de fazer o bem. A perseverança é a base da vitória. Então quando for ir com a vizinhança, como nós falamos, e com a família, não nos cansemos de fazer o bem. Agora, se for de fazer algo, uma vingança, alguma coisa, já devia estar cansado antes de vir, né? Ser cansado para isso. Mas não te canses de fazer o bem. Esse aí é um caminho que mostra o que é o conceito de perseverança. A gente realmente não se sentir cansado disso. Outro tópicozinho que a gente, né, vai comentar ainda a respeito do nosso tema, que é combater a desistência, cultivando a perseverança, é no trabalho ou local de estudo. Né? Falamos então da família, falamos da vizinhança, agora no trabalho. E no trabalho, hein? Nós temos também gente que a gente gosta muito, que a gente se aproxima muito, que a gente fica muito amigo. Assim como nós temos pessoas que a gente não dá muito certo, não tem muita empatia e às vezes até briga. Nós temos isso no trabalho ou no local de estudo, ou nos dois, quem estuda e trabalha ainda, né, vice-versa. Eu juntei esses dois grupos aqui.
E olha uma passagem aí um pouco extensa, mas é do livro Caminho, Verdade e Vida, que Chico Xavier traz para nós. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os ciclos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Então, eu achei essa frasezinha, né, uma grande frase, né, que diz muito, né, frasezinha, mas separei ela aqui porque diz muita coisa para nós no trabalho e no local de estudo, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades no trabalho, né? Até mesmo perder o trabalho, né? A gente se desvincular do trabalho, sair ou ser mandado embora, dependendo se for um trabalho na área privada. O contato de estudo, quando a gente também está com os colegas né, nas aulas, então nós temos que cuidar de nós mesmos também. Uma vez que a gente cuida de nós mesmos, a gente cuidando de si, a gente também está perseverando para cuidar do próximo, para ajudar o próximo, né? Então a gente precisa estar com saúde física, mental, espiritual, para a gente poder ajudar também, né? Então o nosso esforço também é muito importante. Então cultivar a perseverança, conquistando a confiança das pessoas e da espiritualidade superior. Olha que interessante. Como que a gente pode, né, conseguir alcançar, sei lá, uma empatia, um perdão, uma reconciliação, talvez, no trabalho? Ou a gente manter um bom local de trabalho, né, um local de trabalho leve, ou pelo menos entre nós, as relações, né, que existem para com cada um de nós, individualmente ou coletivamente, né, conquistando as pessoas e a espiritualidade superior em conjunto. Isso é perseverança. A gente conquista as pessoas, gente, às vezes com um bom dia. Toda vez que aquela pessoa aqui passa, ela fala bom dia. Ela não conversou comigo, mas ela fala bom dia. Então, às vezes a gente com um sorriso, às vezes a gente, né, escutar uma má resposta, mas não responder com uma má resposta. Então, são simples atos, simples atitudes que podem fazer com que a gente consiga conquistar os nossos próprios colegas de trabalho, né? E fazer assim amigos. E conquistar a espiritualidade superior também. Porque quando a gente está perseverando, quando a gente está insistindo, quando a gente está lutando, porque você está num campo de amigos, de amizade, está tudo bem lá, não tem o que perseverar, está tudo bem. Mas num campo minado, onde a gente não está muito bem lá, né, colocado, e as outras pessoas não se sentem bem para conosco, então a gente tem que ter um cuidado maior para perseverar e não entrar no caminho, talvez, da discussão, da briga, do ódio, né, de não perdoar. Então a gente tem que se esforçar por isso, né? Vamos lá, porque nosso tempo já está acabando aqui. Cultivar a perseverança. Perdão. Então, se esperamos, tem uma última passagem de Emmanuel nesse tópico, se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Se queremos colheita farta, perseverança, né, com carinho. Que bonitinho, né? O último tópico para nossa reflexão é em sociedade. Nós falamos então família, um grupinho, né, menor, sei lá, vizinhança, trabalho, estudo, e agora em sociedade como um todo. E na sociedade como um todo? Nós podemos pensar hoje, de uma maneira geral, ainda na sociedade física, onde a gente tem contato, vê as pessoas, conversa, cumprimenta, conhece ou sabe quem são ou não conhece, e também na sociedade virtual, né, que a gente também tem um contato, tem um mundo virtual hoje, ou as duas em conjunto. Então nós temos que perseverar para a aquisição do patrimônio intelectual. Usar a sociedade para adquirir patrimônio intelectual para nós aprendermos, estudarmos e ajudar o próximo. Tudo que a gente faz, fala, passa para o próximo, publica, tem que ser questões mais positivas, né? Para a gente perseverar
e a gente poder melhorar, criar, né, sempre esse caminho do bem. E ainda para aquisição de patrimônio moral. Né? Dependendo das nossas condutas, dependendo das nossas falas, dependendo das nossas publicações, elas geram, né, um julgamento. Elas geram uma consequência. E essa consequência, então, vem muito da forma como nós nos expressamos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque senão a gente coloca as outras pessoas para baixo. Enxergar na sociedade que os nossos problemas são bem mais leves ou podem se tornar mais leves em questão de segundos, sabe como que é? Olhar as provações alheias. Quando a gente olha as nossas... eu tô cheio de problema, meu Deus, eu não consigo pagar minhas dívidas. Aí eu olho para um cadeirante. Eu consigo andar, eu consigo ver, nós estamos aqui, nós conseguimos escutar, nós conseguimos nos comunicar, nós temos acesso a diversos bens, e eu olho para um cadeirante, mas não numa condição inferior, mas é porque ele não tem, ele tem aquela limitação. E eu não tenho ela. E ele não reclama dela. Ou ainda a limitação que nós vemos, por exemplo, nas últimas semanas de divulgação de dados de tanto de pessoas aqui no Brasil que estão passando fome mesmo, de dormir com a barriga vazia, diferente talvez de nós, ou de, né, um número de pessoas que tenta emagrecer, ou tenta comer menos, ou faz um jejum. Para essas pessoas, elas vão dormir com a barriga, né, sentindo fome mesmo, mas é por falta mesmo do que comer. Dá para comer um pouco ao dia, mas vivem de auxílios. Então, quando a gente olha para as provações alheias em sociedade, a gente vê que a gente tem que esforçar-se mais, porque tem gente numa condição muito pior que a gente. Sempre tem. Sempre vai ter. Mesmo que eu olhe lá para alguém que está acamado, que está ruim, vão ter outras pessoas em condições muito piores. Por isso que eu deixei esse último tópico de sociedade para a gente refletir. A perseverança, ela faz com que em sociedade a gente resgate muito mais do que em família, vizinhança ou local de trabalho e estudo. Quando a gente se volta para a sociedade e se dedica à sociedade, a gente realmente faz um trabalho em favor da sociedade. Então, para a gente, né, nosso tempo aí já está passando muito aí, normalmente era meia horinha, né, às vezes 40 minutos, mas para o término, então, pra gente, eu trouxe a frasezinha de André Luiz, que eu prometi no começo, que é bem curtinha, menor de todas aí, mas que fala tudo. Tudo que a gente passa de ruim, o que os outros passam, que a gente vê. O antídoto do mal é a perseverança no bem. Só isso. Só. Né? O antídoto do mal é a perseverança no bem. Se a gente, então, persevera no bem, se os outros estão desistindo, a gente vai lá e auxilia. E que isso é perseverar pelo próximo também. A gente está fazendo bem. Esse é o caminho da melhora, da cura, do crescimento, da evolução e assim por diante. Então, nós vamos fazer uma prece final. Então, eu queria fazer umas dicas para vocês de como fazer preces, então, né, em outros horários talvez, para perseverar, para ajudar a si mesmo a ser perseverante. Então, olha, tem umas dicas que eu coloquei, ó. Prece rogando bom ânimo no exercício da reforma íntima. Ânimo na reforma íntima, né? Pedir isso. Rogando a Deus perseverança no caminho do bem. Pode ser isso também. Outra, rogando a Deus estímulo a perseverança ao otimismo. Oh, Deus, me ajuda a ser mais otimista. Vamos pedir isso. Por que não pedir a ser mais positivo? Rogando a Deus paciência e firmeza. Ter a paciência e ser firme na paciência. Olha as dicas que eu fui levantando aí. Rogar ao anjo da guarda o combate à desistência e ao desânimo. Pedir ao nosso coleguinha anjo da guarda, nosso espírito protetor, que tem contato com a nossa mente o tempo inteiro, nos ajudar a combater a desistência e o desânimo. Né?
Outro exemplo é rogando o estímulo à alegria. Porque tem hora que a gente está triste, outra pessoa está triste. Então o que a gente faz? Pedir o estímulo à alegria. Pai, me ajude a ser mais alegre, ajude tal pessoa a sentir mais alegria. Que chegue lá bênçãos, energias e alegria sobre ela. Olha que interessante, formas de pedir. Por último, não menos importante, nós podemos fazer um simples, né? Uma simples prece de amor a Deus e ao próximo. A prece de amor a Deus é uma forma de perseverar. É uma forma que a gente tem de conseguir, né, conquistar a espiritualidade. E aí, quando a gente fala conquistar a espiritualidade, é porque quanto mais a gente persevera, mais nós conseguimos, né, a empatia de outras pessoas que também perseveram, e coletivamente a gente tem muito mais força do que individualmente, né? Então agora nós vamos finalizar. Vou convidar a todos então que possam fechar os olhos novamente. Agradecer a querida Mãe Zeferina, que é a nossa mentora espiritual do Luz no Araguaia, do Centro Espírita, que sempre nos auxiliou a refletirmos, aprendermos, estudarmos e auxiliar o próximo, tanto de pessoas resgatadas materialmente e espiritualmente. Então agradecemos por essa oportunidade de refletirmos e aprendermos mais um pouco a respeito dos ensinos dos Espíritos, do ensino de Jesus. Muito obrigado, querida espiritualidade amiga. Esteja conosco nessa noite de hoje, nos abençoe durante a semana. Que assim seja, graças a Deus.